Vou começar com uma pergunta aqui para o Minotauro, tudo bem? Ah, É, tudo bem, querido. prazer. E vou começar te perguntando, na sua opinião, qual que é o maior lutador de UFC de todos os tempos e qual o mais superestimado? Então, são tantos brasileiros que, né, que a pergunta chega a ser injusto se você escolher um. Né? A gente pode falar, minha geração ali foi a geração da Copa de 70. Né? Tinha o Anderson Silva, teve Vanderlei Silva, teve gerações, cada geração teve sua representatividade. O Zé Aldo foi na dele, a gente teve, né? Como vai se renovando, aí surge o Cristiano Ronaldo, surge o Messi, a gente vai comparando isso ao futebol. Mas uma coisa me marcou muito, e eu acho que foi a grande ascensão, né, do nosso esporte. Eu ia pegar onda no Maldivas e na Ilha X, e um cara tava vendendo coco na ilha, onde na ilha só tinha dragão de Komodo, né, e o cara veio perguntar do Anderson Silva, que ele me viu no corner do Anderson Silva. E aí eu perguntei para ele: você conhece o Ronaldinho? Você conhece o Neymar? Você perguntou dos jogadores de futebol, o cara não conhecia ninguém, o cara conhecia o Anderson Silva. Então, para mim para mim foi um atleta que marcou a geração. Já vi Vegas estampado de Anderson Silva naquela época. Mas hoje a gente está com um cara chamado Alex Poatan Pereira. Que esse cara é o Anderson Silva aditivado. A gente tá com um cara que tá aí pra conquistar o terceiro cinturão, né? Talvez ele lute por uma luta do cinturão dos pesos pesados. Então, ele já ganhou do médio, ele ganhou a categoria do Anderson, ele ganhou do médio, meio pesado, e agora tá indo para uma jornada que tudo indica que ele vai para um cinturão do pesado. Então, de falar, né? O cara faz fila no aeroporto, né, de onde vai na Coreia do Sul, vai no Japão, vai na Alemanha. Eu já vi um shopping aqui, Eldorado, fazer uma fila de um quarteirão, né, para ele. Então, a gente está com, né, são dois caras, vale citar. E aí a gente também tem outro maior finalizador de todos os tempos, que é o Charles. Né? Então a gente tem. A régua tá alta. Inclusive, o Charles ele vai participar aí de uma luta, né, no dia 7 de março, em Las Vegas. E eu queria que você falasse um pouco dessa luta. Você acha que caso o Charles ele vença essa luta, você acha que ele se consolida aí como o maior nome brasileiro da atualidade no UFC? Sim, é isso. É uma luta para consolidar o Charles, é uma luta de lendas, né? A gente botar ele, eu considero o Holloway uma lenda. Quando ele veio ao Brasil, ganhou o título em cima do Zé Aldo. Ele solidificou, ele defendeu. É um cara que tem uma história gigantesca na organização. Ganhou do Charles do Bronx lá no passado. O Charles tem problema físico, né? Você lembra que ele pediu para ali, foi um problema físico na luta. O Charles, ele tinha muita dificuldade de peso, era outra época. Mas o Charles da atualidade é um outro Charles. É um Charles mais estratégico, né? Um Charles, ele é melhor, ele é mais forte, é um Charles maior, autoestima gigante. É um outro Charles, é uma outra pessoa. E com certeza vai botar ele ao lado, né, do Alex Poatan, entendeu? Com volta do cinturão. O Alex Poatan, para mim, tá com o cinturão no momento, é o cara, a bola da vez. É o maior do Brasil no momento. Fato. Né? O cinturão do FM, né, dessa, dessa classificação que ele tá aí, eu coloco ele com o cinturão de volta. Então grandes chances aí do Brasil dar o seu nome nessa próxima luta, né? Ah, É, total, total.
E você? Você já lutou também. E eu queria saber, você sente falta dessa adrenalina, de competir? Se tivesse a possibilidade de voltar a lutar, você voltaria? Não. Acho que eu construí o que tinha que construir. Como eu falei, eu sou saudoso, porque minha geração foi uma geração muito boa, né? Eu acho que a gente tem que saber a hora de parar. A gente construiu um legado. Hoje em dia a gente está implementando aí o jiu-jitsu em escolas públicas. A gente está em diversas cidades do Brasil. E a gente está com 2.700 alunos nas escolas públicas da Bahia, né? É um movimento crescente. Nosso sonho é que seja que nem Abu Dhabi. São 140 mil crianças nos Emirados Árabes praticando jiu-jitsu nas escolas. Então, isso é um legado que graças a Deus, o UFC pode deixar e a gente pode fazer parte disso. Né? Essa construção de novos lutadores, né? Um Anderson Silva ter participado da minha academia. Eu acho que eu sei a hora de parar. E eu me sinto mais à vontade agora nesse campo da comunicação, né, de estar ali narrando as lutas, falando do esporte. Do lado de cá, eu me sinto muito à vontade. Só para fazer um comentário aqui, o André, que é o nosso parceiro ali, né, que está ali na entrevista, É, eu vou ele que, chamar ele ele que, agora. ele que me descobriu, né? Eu fui fazer um comentário sobre as lutas, um programa de pesos pesados, lá atrás, quando o UFC, né? Tinha um programa, estava numa programação, e eu fiz os comentários, e o André falou: Rodrigo, você deveria investir nessa área de comentarista esportivo. Eu acho que era 2011, e eu fui chamado para a primeira transmissão. Após isso, na luta do Anderson Silva, que ele quebrou a perna, e de lá para cá, eu venho trabalhando, são 15 anos de transmissão aí, graças ao incentivo do André. Inclusive eu ia perguntar como que começou essa parceria sua com o André, que tá consolidada aí, estão juntos até hoje. Foi. Foi isso. Vamos chamado do André, meu caça-talento, né, André? Tudo bom, Elô? Tudo bom? Tudo Um bem? abraço aí para toda a audiência. Rodrigão, meu amigo querido. Ele fez uma participação, eu estava apresentando um programa de maiores nocautes de pesos pesados, né? E aí, nada melhor do que a nossa referência de peso pesado, o grande campeão do UFC, do Pride, Hall da Fama do UFC, que é o Rodrigo Minotauro Nogueira, uma lenda do esporte no Brasil e no mundo, né? Um dos pioneiros, né? Dessa geração aí de lutadores. E aí ele foi o peso pesado convidado do programa. E aí o cara desenrolou apresentando o programa, chamando os vídeos lá, o cara se destacou. Eu falei: Rodrigo, olha só, você não investe nessa área de comentar lutas? Ele foi um programa, mas você saiu muito bem e tal, e você é um cara muito querido, tanto por crianças de 5 anos de idade, quanto você pegar um idoso de 80 e tantos anos, de 85, você é amado, você é um cara querido por todas as faixas etárias, pelo Brasil inteiro, muito conhecido no mundo, por que não? Pode ser, vamos ver e tal, e ficou a pulguinha atrás da orelha ali. O desafio para o campeão ficou ali, correu atrás, e aí de lá para cá, logo como ele falou, ele já começou a trabalhar com isso, quando a gente tinha uma outra parceria, há muitos anos atrás. Parou, começou, não parou mais, e aí numa nova fase do UFC no Brasil, ele me indicou para ser o narrador da nova plataforma. Eu fui convidado para tocar o projeto ao lado dele, ao lado de outros nobres colegas, e agora estamos numa nova fase no Paramount Plus, que graças a Deus estamos tendo sucesso total, recorde de audiência no mundo inteiro, uma parceria gigantesca, monstruosa, e a gente está lá. Estamos juntos, firmes e fortes, aí, levando as emoções do nosso esporte para o mundo inteiro. Que maravilha! E eu queria perguntar, inclusive, você mencionou sobre a Paramount, eu queria comentar com você, te perguntar como que tá sendo essa nova fase da UFC na Paramount e se essa mudança, ela alterou alguma coisa na dinâmica do trabalho? Como que vocês estão enxergando essa nova mudança? Olha, Elô, primeiro que foi uma mudança muito importante de forma estratégica para o UFC no mundo inteiro. E a gente, no Paramount Plus,
a gente tem acesso a uma plataforma premium e gigantesca para o planeta. Então é um canhão de audiência. A gente tem novos entrantes, tem outras pessoas assistindo o esporte que não tinham o hábito de assistir. Então é uma forma da gente conseguir se conectar com essas pessoas. A transmissão não alterou em nada, pelo contrário, eu acho que a gente consegue agregar numa linguagem um pouco mais universal para quem não conhecia o esporte passar a conhecer. Então, assim, o canhão só aumentou, a plataforma aumentou, a qualidade premium permanece a mesma de transmissão. Ela melhorou, inclusive, no áudio e no vídeo. As pessoas costumam falar nas redes sociais que melhorou muito a qualidade de áudio e vídeo, porque a gente está no Paramount Plus, né? E isso dispensa qualquer tipo de comentário nesse sentido de qualidade, tá? Mas eu acho que tá mais divertido fazer, porque a gente está falando para mais gente, então a gente tá tendo que retornar, dar um passinho atrás, a gente não está falando para só o público hardcore que já está acostumado a acompanhar o esporte. Então você, Lu, se porventura você não teve muito acesso ao esporte, ou algum conhecido seu, uma tia sua vai assistir, eu tenho certeza que ela vai poder conectar com a gente no sábado e vai entender do que está acontecendo, porque é a nossa missão levar o esporte para mais pessoas de forma mais clara. E a dinâmica não mudou nada, essa parceria com o Paramount Plus, com as pessoas que compõem a empresa, é uma parceria fantástica. Eu tive contato com muitas pessoas e eles dão muita liberdade para a gente poder seguir fazendo o que a gente vinha fazendo. A equipe de transmissão é a mesma, a equipe de produção é a mesma, então a gente não perdeu o DNA. Isso que é mais importante, não perdemos o DNA. A gente segue entregando um conteúdo de excelência que vínhamos entregando, só que agora numa plataforma muito mais parruda para muito mais gente, né, Rodrigo? É isso, e tem outros esportes, né? Eu vou, né, vou lá, sempre tô olhando, e filmes. Então, quem ganhou, né, que aquele cara que já gostava, é um público meio que se conecta, né, André? Sim, Né, sim, é um claro. público que via filme de ação, é um público que vê lá o campeonato europeu, né? É um público mais ou menos que fala a mesma língua, gosta de esporte. Tem muitos esportes também na própria, né, da Paramount Plus. Cara, que incrível! E André, qual que é a sensação de ser a voz oficial do UFC no Brasil? Como que foi? Qual que é a preparação? Você tem até uma preparação para a voz? Como que é narrar? Qual que é essa sensação? Olha, Elô, eu vou tentar ser bastante sucinto. Assim, eu me sinto muito honrado, muito feliz de estar na posição que eu estou. Eu trabalho há muitos anos para chegar nesse ponto. Comecei como assistente de produção lá atrás e o meu sonho desde criança era fazer o que eu faço. Então eu posso dizer que eu sou um homem muito realizado. Hoje pai de família, tenho 3 filhos, mas desde garoto eu queria fazer isso. Comecei a treinar jiu-jitsu assistindo esses caras aí lutando, sabe? E hoje eu sou um faixa preta de jiu-jitsu. Então a sensação é de total realização, respondendo diretamente a sua pergunta. Eu me sinto muito realizado, muito honrado. Eu sei o peso, a responsabilidade da minha posição, e eu encaro isso de forma muito respeitosa, como faixa preta, e de forma muito profissional. Então eu procuro me cuidar bastante. Quando eu não estou no ar, nas madrugadas de sábado, eu durmo cedo, eu me alimento bem, eu evito ao máximo bebidas alcoólicas, faço exercícios de fono. Então o Rodrigo sabe, durante a transmissão eu fico com o meu canudo lá de Laxbox, fazendo meus exercícios, meus aquecimentos, porque é uma maratona, a gente fica quase 9 horas no ar, 10 horas no ar. Então, isso não é brincadeira. Eu tento encarar esse meu trabalho como se eu fosse um atleta da voz. Os caras estão ali lutando, eu estou fazendo do meu lado, eu estou competindo comigo mesmo ali, tendo que me cuidar, sabe? Então, acho que é tratar, inclusive, quem paga, né, a audiência, tratar com respeito, né? Eu acho que o retorno para eles é isso, é dar o máximo da gente ali que está com o microfone na mão e fazendo com muita paixão, acima de tudo. É muita paixão. A gente trabalha com paixão, né? Exercendo paixão e mexendo com a paixão, com a emoção de quem está assistindo. Então, acho que passa por aí. E eu acho que o público sente toda essa emoção.
E eu quero falar de novo da luta que vai ter em Las Vegas, né? Agora no 7 de março, que vai ter ali os brasileiros. E você acha que essa luta ela tem potencial para entrar assim para a história da organização? Também quero saber a sua opinião sobre essa luta que vai rolar. Acho, Elô, o Minotauro já começou falando da luta do Holloway e do Charles. Só para a gente poder contextualizar, para quem estiver vendo e ouvindo a gente aqui, que não está muito habituado a assistir, o Charles Oliveira é um ídolo nacional, é um ex-campeão da categoria dos leves, dos 70 quilos, e é um futuro Hall da Fama do UFC. Poucos homens e mulheres do planeta têm esse troféu, né, esse título. O Minotauro foi um dos primeiros a ter esse título, o primeiro brasileiro a ser Hall da Fama do UFC, ser imortalizado. O Charles é um cara que é um futuro Hall da Fama, e o Holloway também, o Max Holloway também. Para vocês terem uma ideia do nível desses caras, tá? O Max Holloway foi campeão da categoria dos 66 quilos, que é uma abaixo do Charles. Mas hoje compete na categoria dos 70 quilos, que é a mesma categoria do Charles. Os dois estão no topo da divisão dos leves. E esse cinturão não é o cinturão da categoria. É o cinturão do cara mais brabo do game. É o BMF. É um título que o UFC dá somente para atletas que vão lá e representam mesmo o que esse cinturão representa, sabe? O peso desse cinturão. Então, Elô, é uma luta para ficar para a história, porque são dois caras que, quando fecham o octógono, os caras se entregam, os caras lutam muito. A gente tem o Holloway, que é um craque da luta em pé. A gente tem o Charles, que é um craque da luta de chão. Mas, ao mesmo tempo, os dois conseguem lutar em todas as áreas. O Charles entrega lutas maravilhosas em pé, nocauteando. E o Holloway é um cara que já finalizou muitos adversários. Então é uma luta que promete fogos de artifício. É uma luta que promete sim ficar para a história, que pode entrar aí como uma das maiores lutas de todos os tempos. E além disso, o homem que vencer na noite do 7 de março, detiver o cinturão do BMF, cinturão do homem mais brabo do game, vai estar credenciado para lutar pelo cinturão da categoria. Então tem muita representatividade esse UFC 326, Holloway contra Charles, e a gente vai estar lá em Las Vegas. Vamos estar na beira do octógono fazendo essa transmissão. Né? Eu, Rodrigo Minotauro, Vitor Miranda, a gente vai estar em loco ali, a Evelyn Rodrigues, nossa repórter, vamos estar na beirinha do octógono ali, sentindo as emoções e passando essas emoções para quem estiver assistindo no mundo inteiro pelo Paramount Plus. Nossa, então a emoção já tá aqui para o Brasil fazer história mais uma vez no UFC. E, André, se você pudesse narrar uma luta dos sonhos, quem que estaria ali no card principal? Olha, na luta principal, você diz quem seriam os dois Isso. homens se enfrentando? Olha, vou botar aqui. Os dois no auge, em seus auges. Isso. Eu queria narrar John Jones contra Rodrigo Minotauro Nogueira, no peso pesado. Já começou no joguinho do videogame. Já muitas vezes, já joguei no videogame. Boa, esse é nosso parceiro aí. Como é que seria? Aí vou contar para vocês aqui em off, hein? Já treinamos juntos, hein? Já treinamos juntos. Ai. Conta aí, A conta gente aí. pode comentar treinos, né? Mas já treinamos juntos. Ó, Elô, esse não pode comentar treino, quer dizer que ele amassou o garoto. Você pode ter certeza. Eu não tenho dúvidas. Era mais jovem. E você, Minotauro, se você pudesse também, assim, participar de uma luta dos sonhos, quem que seria? Participar narrando, né? Comentando a luta, né? Eu vou de Alex Poatan Pereira contra o John Jones. É a luta, assim, né? O que o pessoal tá esperando muito, né? O Alex Poatan, um comentário do pessoal, né? E talvez eu vou também. Eu sou um grande fã do Alex Poatan. É um cara, assim, é o cara que tá no momento, né? É o cara da bola da vez. E ele contra o francês Cyril Gane pela disputa do cinturão dos pesos pesados. Eu acho que é a luta que tá todo mundo querendo ver.
Ó, eu puxei pro saudosismo ali, Luta dos Sonhos, como garoto, como fã, o Rodrigo já trouxe para a realidade. E detalhe, que isso que ele está falando, que a Luta dos Sonhos dele são duas lutas super factíveis para acontecer, Sim, inclusive, esse ano de 2026. Então, ó, já imaginou? imagina. Será? Eu acredito que pode acontecer. E, pessoal, a gente já tá acabando aqui o nosso tempo, mas eu queria fazer uma última pergunta, aí queria a opinião de vocês dois mesmo. O UFC, ele, por um tempo, ele teve um estigma de algumas pessoas criticarem por serem um esporte muito violento. Vocês acham que hoje em dia é menos? Como vocês acreditam que o UFC ele é hoje em dia, nesse quesito? Vou deixar para nossa lenda começar, que teve lá dentro, tem moral para falar. Então, a gente falando, né? Obrigado, André. Assim, eu vivi isso, eu vivi essa mudança no esporte. Eu vivi o atleta ele tendo um seguro de saúde, ele tendo o melhor tratamento possível. Eu acompanhei ali, né, dos primórdios do esporte, toda a legalização, as regras do esporte. E o UFC, hoje em dia, os atletas, para subirem lá, eles são muito preparados, né? Então, eu posso falar para você, e muita gente que acha que é um esporte violento, não tem treinamento para um atleta sair correndo com a bola e alguém entrar com um carrinho por trás. Como é que você treina a defesa de um carrinho por trás? Isso é violento. Isso não vai deixar de ser violento, né? É indefensável. Você está correndo com a bola, de repente alguém trombar com você no esporte de rugby. Você está correndo com um carro de Fórmula 1, você bate a tantos quilômetros. E a luta, todos os movimentos, eles são treinados. O cara pode chutar, o outro pode se defender. A gente treina milhares de vezes o ataque, a gente treina milhares de... Todo golpe tem uma defesa. Então não tem nada ali. E os golpes que não têm defesas, eles são golpes ilegais, né? Que é uma cotovelada na cabeça, por trás, né? Então o esporte ele evoluiu muito nessa parte de médica. O atleta, depois da luta, ele é passar por uma checagem médica. Se a luta for muito dura, ele fica 1 mês, 2 meses suspenso, chega a ter 4 meses de suspensão, né? Se ele tomar knockdown na luta, a luta é mais dura. Então, o esporte evoluiu muito nessa parte médica, e não, eu digo, é um esporte extremo. Ele é como você vai assistir uma montaria de touro. É um esporte extremo, né? É esporte extremo. O cara é preparado. Um surf de onda grande, né? Um cara que surfa uma onda de Nazaré daqui. Eu comparo o UFC ao surf de onda grande a uma montaria de touro. Ele é no mesmo nível de entretenimento, mas é um esporte totalmente legalizado. Os médicos são super bem preparados. E eu já tive acidentes de me machucar, e fui super, assim, não posso dizer a vez que eu não fui super bem atendido, como prova disso. E atletas do UFC, que todos são super bem atendidos na parte médica, né? Então, é um esporte extremo. Isso aí que eu digo que pode ser classificado como isso, né, André? E tem um detalhe, com tudo isso que o Rodrigo já mencionou aqui, com propriedade de quem esteve lá dentro, tem um outro processo que o UFC atravessou, que foi a política antidoping. Então, para você lutar no UFC, você não pode estar dopado, você não pode usar esteroide anabolizante. Então, só aí você já equilibra que está todo mundo ali em iguais condições. Categorias de peso. Não luta um cara de 120 quilos contra um cara de 60 quilos. Isso existia nos primórdios, há 30 anos atrás. Hoje em dia, e você vê, 30 anos atrás, é um esporte novo, mas ele já é completamente regulamentado, com uma série de regras, né? E sancionado por comissão atlética em cada estado que vai. Então você tem um conjunto de regras unificadas. E no caso do UFC, que é o maior evento de MMA do mundo, porque o MMA é um esporte, você tem várias ligas de MMA. O UFC é a maior de todas, é uma empresa de capital aberto, que é uma empresa gigantesca, uma das maiores empresas hoje em dia do mundo do entretenimento, está debaixo de um guarda-chuva gigantesco, e então é um esporte feito com muita responsabilidade. Apesar de parecer que a coisa está
degringolada ali, que parece ser uma violência absurda, mas não, foi o que o Rodrigo falou. Ali está todo mundo muito bem treinado e muito bem preparado para passar por aquele processo. E quando o atleta é nocauteado, por exemplo, o árbitro, na hora, ele já vem e para a luta. Sem querer denegrir nem falar nada de forma alguma, mas, por exemplo, o boxe, que é um esporte que tá aí há mais tempo, tem aquela luva grande, é mais lesivo até para os atletas do que o próprio MMA, porque o cara apanha com aquele luvão ali, o cérebro chacoalha, o cara cai e levanta, 3 vezes ali, sabe? No MMA não, o cara caiu, acabou, interrompe, apesar da luva ser menorzinha, o impacto do luvão já é comprovado que é até mais lesivo a longo prazo. Então, é, é um esporte extremo, como o Rodrigo falou, mas todo mundo que está envolvido nisso está pronto para praticá-lo, né? Perfeito, muito obrigada pelo bate-papo. Foi um prazer receber vocês aqui na telinha para falar sobre o UFC. Avisar aqui para o pessoal também ficar ligado lá na Paramount para assistir o que tá vindo por aí, porque tem luta histórica chegando. E, então, queria agradecer vocês, meninos, de verdade, tanto o Rodrigo quanto o André, por estarem com a gente aqui hoje, viu? Obrigado, Elô. Obrigado, galera no Na Telinha. Tamo juntos. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Elô. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.